O CrossFit, que já é uma modalidade popular no Brasil, por testar o limite dos participantes com exercícios de atletismo, ginástica artística, levantamento de peso e treino funcional de alta intensidade, ganhou uma versão com movimentos específicos para o futebol, o CrossFoot. Olá, amigos do Câmara Esportiva, estamos mais uma vez com o bloco Qualidade de Vida e hoje nós vamos falar sobre o CrossFoot. Está aqui ao meu lado o professor Eduardo Vela, tudo bem? Tudo bom, prazer novamente estar aqui com vocês e falar de qualidade de vida, de bem-estar, de saúde, né? Isso é sempre bom, né? Isso é gratificante, né? Bom, o Eduardo tem uma história aqui na cidade, ele foi técnico de futsal por vários anos aí, e agora está nessa modalidade que depois do CrossFit surgiu o CrossFoot, né? Que ele vai falar mais um pouquinho pra gente. Conta um pouquinho da sua história primeiro, né? Sempre lidando com esporte, com atividade física. Eu sou realmente filho de Guarulhos, das Olimpíadas Colegiais Guarulhenses, né? Disputei todos os meus anos e como eu gostei sempre de esporte, não tinha como não fazer educação física. Fui fazer educação física e comecei já a dar aula no colégio que eu tinha estudado, que era conselheiro, enfim, comecei já a petiscar a educação física. E sempre trabalhando com educação e esporte, né? Futsal. Então trabalhei nos times aqui em Guarulhos, no Asa, no Alecrim, no Uimpro, no Multiforça. Tive a oportunidade de ir para a seleção paulista, enfim, tive uma experiência dentro do futsal masculino e feminino. E que um tempo eu, numa brincadeira de várzea, um time que a gente joga, eu falei, precisamos treinar aí, que só eu correndo nesse time não dá. E aí que veio um menino treinar aqui com a gente, nosso goleiro na época. Treinou, tiramos algumas fotos, aí veio uma amiga, uma mãe de uma amiga, e, enfim, foi crescendo. Baseado naquela minha experiência de futebol, de preparação física, preparação técnica, a gente montou esse programa que eu falo de condicionamento físico e bem-estar, chamado CrossFoot, né? Foi assim que surgiu o CrossFoot. Foi assim que surgiu, numa brincadeira talvez do WhatsApp, nos meninos que acreditaram e começou a fazer bem, claro, né? Qualidade de vida, emagrecer. E aí as pessoas foram procurando e hoje a gente tem quase 60 turmas aqui próximo em São Paulo, 10 franquias no Brasil, né? Então cresceu um pouquinho aí. Pois é, relativamente nova, né? Porque com esse crescimento aí, acho que está cada vez mais tendo adeptos, né? Então a definição seria isso, são movimentos relacionados ao futebol dentro de um condicionamento físico. É um treinamento funcional pautado em alguns elementos do futebol, né? Tem algumas características diferenciadas que é ao ar livre, a gente utiliza bastante os parques, né? Em Guarulhos a gente está aqui no Bosque Maia, no Fracalanza, em São Paulo, Ibirapuera, Serete, enfim, utiliza os parques, né? Uma ocupação pública até de um espaço. E a gente está ao ar livre, está sujeito a essas variações de tempo que as pessoas gostam. É uma atividade praticada em grupo, com bastante intensidade, né? Então, assim, tem alguns pontos diferenciais de uma atividade de academia, que tem um objetivo, e aqui as pessoas vêm, se divertem, a gente põe uma música, brinca, conta umas piadas, elas treinam aqui quase que 1 hora, né? 1 hora de treino, correm em média de 4 a 5 quilômetros nessa brincadeira de movimentos, né? E gastam de 800 a 900 calorias, então é uma atividade bem intensa, bem interessante. Você está falando de atividade intensa, né, de gasto de calorias. Fisiologicamente, o que trabalha? Qual que é o objetivo principal do CrossFoot, né? Tem exercícios aeróbios, tudo é uma mescla. Basicamente a gente fala que é uma atividade intermitente, né? Tem atividades aeróbias de baixa, média intensidade e alta, além de exercícios anaeróbios, como a gente estava falando, né? Trabalha com bastante resistência de força. Então eu falo que esse pacotão, esse boom, é que dá um gasto energético alto e o organismo, para se adaptar a esse gasto energético, você acaba realmente tendo uma definição muscular em alguns casos, emagrecimento outros e saúde de uma forma geral, né? Mas basicamente são exercícios assim, curtos, né? Não tem corridas longas de 1 km, 2 km, constante, mas a gente meio que fraciona isso, né? Como se fosse um treinamento intervalado, né? E deu para perceber que a maioria do seu público são mulheres, né, de várias faixas etárias. Então esse nome futebol, que é muito polêmico para a mulher ainda,
né? Tem um tabu aí ainda, né? Não assusta. Então você fala, vou lá jogar futebol, não sei fazer nada, isso não assusta a mulherada. A gente teve a possibilidade de, logo no começo, a gente foi no programa da Fátima Bernardes, né? E a primeira pergunta dela foi essa: Edu, mas precisa saber jogar futebol para praticar o crossfit? Na verdade não é um treinamento técnico, mas a gente traz esse elemento bola, descontração, né? Então o futebol dessa forma, como um lazer, a gente conseguiu através dele que as pessoas pudessem participar, quebrar alguns tabus, né? Tem pessoas aqui que nunca imaginaram que pudessem chutar uma bola de futebol. Nem na educação física escolar elas chegavam perto. E aqui acabam praticando, e a bola como um utensílio, um meio para que elas possam se divertir, se distrair aqui, né? A bola seria mais um atrativo, né? Isso. Alguns meninos, no caso ex-jogadores, as pessoas têm uma utilização mais consciente da bola, mas as mulheres e até alguns homens que não têm tanta habilidade, até porque muitas vezes vêm de outra modalidade, né? Treino crossfit para jogar um tênis, fazer um boxe, para surfar, andar de skate, enfim. Então é um atrativo mesmo, né? Você está falando disso que eu acho que é importante, né? Tem atletas que vêm fazer esse tipo de condicionamento no crossfit para praticar e até competir, né? Outras modalidades, como você falou. Como eu tive essa experiência com o futebol, futsal, alguns atletas nos procuraram para fazer uma espécie de pré-temporada, né? A gente teve um caso interessante de um menino que precisava ir para um time lá em Sorocaba, o Magnus, e o técnico falou: você precisa emagrecer 10 quilos para poder indicar o agente, né? Vai lá com o Edu, o pessoal do CrossFit, ele acabou vindo, emagrecendo esses 10 quilos e conseguiu essa vaga para jogar no Sub-20 lá do Magnus, lá em Sorocaba. Então tem alguns atletas que vêm realmente se preparar, entrar em forma, para que eles possam depois continuar suas atividades durante o ano, né? O treinamento do CrossFit é um treino de 1 hora de duração dividido em 4 momentos, né? Esse momento agora é o primeiro momento, que é o aquecimento. A gente chama de acolhimento, né? Descontração, a gente não sabe de onde as pessoas vêm, como que acordou, como não acordou. Então, enfim, são 10 minutos aproximadamente, 10 a 15, que são elementos simples de movimentação, de trabalho de perna, né? Então vou preparando o corpo para que daqui a pouco eles aumentem um pouquinho a intensidade, gradativamente. Esse segundo momento é a parte de manipulação da bola, variação de exercícios, né? É uma parte aeróbia, geralmente utilizada para aumentar a frequência cardíaca, para entrar num outro tipo de gasto energético, né? E para preparar o corpo para a segunda etapa, o segundo momento, na verdade, a terceira etapa, que é o treinamento funcional. Então a gente utiliza elementos simples assim, de corridas variadas, manipulação de bola, geralmente em trio, dupla, né? Quarteto, para poder fazer uma atividade em grupo também. E em alguns momentos dessa primeira etapa a gente também vai para a escada, também vai para usa banco, usa algumas coisas que o parque oferece para a gente, né? Depois do primeiro momento, que a gente chama a primeira meia hora, que é um pouco mais aeróbio, a gente entra na terceira parte da aula, que é o treinamento funcional, né? Então a gente procura trabalhar com alguns, peso corporal, né? O maior peso que a gente tem aqui é o bag de 10 quilos, então não é tão extremo os pesos, mas tem sim uma sobrecarga, né? Mas a gente trabalha com bastante resistência de força. Treinamento funcional, alguns exercícios ainda com bola, em circuito, né? Então eles vão passando uma estação alternado com trabalho no colchão, que a gente já vai fazer daqui a pouco, que é o trabalho de core, trabalho de prevenção na base da coluna, né? Sustentação da cintura pélvica. Então sempre esse trabalho bem dinâmico, alternado até com algumas corridas ainda, nos elementos que o parque mesmo nos oferece. E entrando na parte final do treinamento, a gente separa geralmente 5 minutos para o final, né? Num treino de 1 hora, para que elas façam uma descontração, para que elas façam um relaxamento, um alongamento, né? A maioria sai daqui já vai se trocar, vai tomar um café, vai para o seu dia, né? Então a gente dá essa baixa na intensidade que a gente levou ao extremo, para que elas possam ter um dia mais tranquilo, mais saudável, um bem-estar. Thank you.
E como que funciona, Edu? Você tem limite de idade? Tem alguma contraindicação? As pessoas que queiram praticar o CrossFit, você exige algum atestado médico? É feita uma anamnese? As pessoas que estão em casa, né, que queiram saber mais, como que funciona? A gente fala que uma das questões importantes do CrossFit até é a inclusão, né? Então, assim, quais são as restrições? A princípio, nenhuma. A gente faz adaptações, né? Então, eu tenho um problema no joelho, na coluna, eu tenho uma idade mais avançada, eu não fiz atividade minha vida inteira, preciso voltar a fazer, né? Então, a gente vai adaptando. Então, a gente tem uma faixa etária hoje de pessoas que fazem CrossFit de 12, 13, 14 anos a 67, masculino e feminino, né? Tem pessoas que vêm com interesse de emagrecer, outros vêm com interesse social, né? Para se divertir, para poder alcançar outros objetivos. Então não tem essa restrição. A gente tem um parquet, que é um documento que a pessoa preenche, uma espécie de anamnese, indicando algumas coisas, né? Em caso de alguma negatividade, é indicado que passa por um médico, né? Que possa passar por um médico, trazer um laudo, né? Tem alguns casos de pessoas com laudo de fisioterapia, de médico, a gente indica para alguém. Tem um fisioterapeuta que nos dá uma assessoria, o Rafael. Então eu mando o laudo para ele, ele indica alguma coisa. É bom ela fazer isso, isso não é bom fazer. Enfim, a gente tem uma equipe também que dá um suporte para a gente, principalmente nessa parte mais restritiva, né? Então a gente adapta algumas coisas. É uma atividade coletiva, né? A gente viu aqui, são exercícios coletivos, mas pelo que eu estou vendo, é bem individualizado, né? A pessoa que tem condicionamento e uma outra que não tem, realiza o mesmo exercício, mas numa intensidade diferente. Isso, até por isso que nós temos de 2 a 3 professores auxiliando, né? Então é uma atividade coletiva, mas em vários momentos parece até uma atividade personalizada, um personal, porque o atendimento é bem individualizado, né? Justamente por isso, pelos interesses, pessoas que vêm com interesses diversos e pelas características de cada pessoa, né? Então a intensidade muda, alguns exercícios a gente muda, né? Séries a gente muda, então a gente procura adaptar ao indivíduo, adaptar ao interesse de cada um mesmo. Sim, porque tem pessoas bem condicionadas, outras não, né? E tem umas que começaram agora e umas que já estão há 4 anos por aí. Uma das perguntas são essas das pessoas que estão entrando, mas eu estou vendo aí, eu estou começando agora, normal. Enquanto uns estão correndo, exemplo, ela está caminhando, está aumentando. Mas como também é coletivo, você tem referências, né? Então você acaba sempre entrando no nível acima e a gente sempre controlando, é claro, para poder manter a pessoa no limite dela e não ultrapassar tanto, né? Nós falamos sempre que o profissional de educação física é sempre muito criativo, né? Então você vê a cada ano surgem novas modalidades, um chamamento para atividade física para quem está sentado no sofá ou sedentário, né? E o CrossFit é uma delas, né? Uma inovação, e vocês estão de parabéns, e o seu trabalho, né? Parabéns. E eu gostaria que você desse algum contato, alguma coisa para as pessoas que queiram saber mais, né? Se é só aqui no Bosque que você dá aula, se tem algum outro lugar, porque a proposta seria num lugar aberto, como você falou, mas creio que esses exercícios também podem ser monitorados em lugares fechados, né? Fechado, hoje a gente está até com um programa de franquias, né? Para as pessoas interessadas, a gente tem o nosso site, que é o crossfit.net.br. Tem o telefone 98580-8893. Tem as nossas redes sociais, né, o Instagram, o Facebook. Porque a gente está nessa expansão em relação a franquias, porque também é uma oportunidade de negócio para o próprio professor de educação física. O formato de negócio também é interessante para o professor, né?
Nós estamos agora com o espaço fechado, primeiro, a gente chamou de Arena CrossFoot, né? Na Avenida Esperança, aqui no centro de Guarulhos. Então é um espaço coberto, tem mais um formato de academia, mas não é limitado por aparelhos, é um galpão, então também tem essa possibilidade. Em Guarulhos nós estamos aqui no Bosque Maia, de manhã, à tarde e à noite, desde as 6h30 da manhã. Nós estamos também no Fracalãs à noite, e aí em São Paulo, no Ibirapuera, no Serete, no Parque da Juventude, no Parque do Tietê, que abriu agora, Santo André, São Bernardo. Então a gente, Ipiranga, tem umas fotos lá no Museu de Ipiranga que a gente faz bem próximo ali, é excelente. Então a gente deu uma expandida, tanto para as pessoas que querem fazer, como para os profissionais de educação física que também têm interesse em fazer parte do nosso time, né? Nossa camisa está até escrita atrás, né? Vem para o time. Então vem para o time CrossFoot, para a nossa equipe, para a franquia, para fazer aula, enfim. Bom, na verdade eu era daquela aluna que fugia de educação física na escola, para você ver. E um dia eu estava caminhando aqui, né? Meu filho ia casar, queria ficar um pouquinho mais magra, comecei a caminhar aqui no Bosque Maia e vi o professor Edu com uma atividade com um amigo do meu filho também, que eles são todos amigos. Aí falei para minha filha, não sei, eu vi o Edu lá fazendo uma atividade que eu acho que eu vou gostar de fazer aquilo. Mãe, eu vou ver. E gostei mesmo, aí vim, ele já fez uma aula comigo, a minha filha ficou num horário, eu fiquei no outro horário e começamos a formar essa turma que, se o Cross tem 4 anos, vai fazer 4 anos, eu tenho 4 anos junto com o Cross. E assim, e você vai convidando amigos e esses amigos vêm vindo também, e os amigos dos amigos também, né? E estamos nessa turma gostosa aí, todas assíduas, todas amigas, ficamos amigas de aniversário, de compartilhar a vida fora do Cross também. Emagreci muito, mas muito mesmo, mas o meu principal objetivo foi a minha saúde, a minha pressão alta. E eu tomava 2 medicações para a minha pressão alta. Agora eu tomo uma medicação só, porque eu não sou mais sedentária. A outra medicação é o Cross, né? A atividade do CrossFoot é muito bacana por conta disso, né? Para mim que fez atleta, que eu quero jogar às vezes no final de semana com os amigos, me auxilia bastante, e ver a mulherada procurando a saúde, que é o mais importante, né? Nós como educadores, nós temos que incentivar exatamente isso, independente da modalidade, a mulher tem que procurar, a mulher não, as pessoas devem procurar a saúde em primeiro lugar. No parque, né, inclusive poucos, né, como a cidade de Guarulhos tem poucos espaços, a gente tem que incentivar mais, porém o CrossFoot é um treinamento bacana, quando eu disse, vem para o ar livre, traz a galera, o pessoal sai de casa, sai das academias, vem fazendo ar livre, isso é bacana, isso é importante. Eu foquei pouco a parte social que você comentou. Nós entrevistamos uma aluna dizendo que uma faz aniversário, vai todo mundo no aniversário. Eu acho que as pessoas hoje não estão com falta somente de atividade física, mas a parte social conta demais, né? Pessoas que têm problema em casa, de repente, vêm num espaço desse, faz novas amizades e é um trabalho psicológico também, né? A gente fala que aqui a gente elevou uma questão do pertencimento, né? Então, assim, a gente vive num mundo que a gente pertence a diversas situações, né? Eu tenho meus amigos do futebol, amigos do chá, amigos do restaurante, do Rotary, do Lions, enfim, de outras. A gente montou um espaço que as pessoas pudessem se pertencer a algo. Então elas são CrossFoot,
elas vão para as festas juntos, elas fazem camisetas das turmas, cada turma tem um nome. Então a gente trouxe também para cá aquele elemento do futebol, de time, sabe? De equipe. União. Então isso eu falo que é o tempero de tudo isso que acontece. Porque daí a pessoa não falta, porque ela tem as amigas, ela não falta. Uma motivação a mais. É uma das principais até em alguns casos. Ela não faltando, ela tem um resultado físico. Enfim, é uma roda ascendente positiva, né? Então a gente cria esse espaço positivo. Por isso que eu falo que é um programa de condicionamento físico, não uma modalidade, uma atividade em si, né? É um pacotão, né? É isso aí. Parabéns, Gil, pelo seu trabalho, excelente, por sinal. E que venham mais pessoas aí, cada vez mais. Vem pro time, né? Parabéns, viu? Nós encerramos por aqui nosso bate-papo, que poderíamos ficar aqui o dia inteiro falando de crossfit, né? Encerramos por aqui e até a próxima.